pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui com meu pai e vou perguntar pra ele sobre algumas histórias que ele já viveu envolvendo o sobrenatural. Mal-assombros ou assombrações. Já vi algumas assombrações quando eu era mais jovem, né? Quantos anos? Eu tinha entre 15, 16, 17, 18 anos, eu sempre vi essas coisas. No sítio, uma vez eu era o cara mais medroso que tinha de andar de noite, era eu. Eu tinha um medo da fera. Mas nos meus olhos assim não vale não. Claro, sim. É melhor botar pra lá, não? Então, uma vez eu saí de noite pra, pra se parecer um pouco, pra casa das noivas, né? Fala logo assim. E aí o pessoal do sítio antigamente saía pra casa das noivas dia de sábado e dia de domingo. Aí quando era um certo dia eu fui pra casa da noiva com medo da moléstia que eu tinha. Aí inventei de voltar meia-noite pra casa. Mas tinha que ir assim mesmo pra Lembra casa ouvir. que pra dormir na casa da noiva era uma vergonha da porra. Se fosse dormir lá, o pai dela dizia que o cara era medroso. E o cara pra não ser medroso tinha que inventar o caminho, 3 quilômetros bom de pé, no escuro. Caminho varedinho assim, de pré a andar. Aí eu vinha no caminho um dia, e eu lembro que eu tinha passado nesse caminho mais meu pai um tempo, e o caminho fazia uma curva de 90 graus. Quem sabe 90 graus sabe de que eu estou falando. Não é eu que sei. Pronto. 90 graus, vem um caminho assim, ó, uma curva assim, ó. Aí ela fecha assim de repente e na frente para assim. E nesse cruzamentozinho que a gente vinha no caminho e fez a curva, tinha um senhor sentado com uma cadeira. Ele andava com a cadeira já para quando cansasse, ele descansar, né? Sentar na cadeira e descansar. Quando nós saímos nessa curva, estava o cidadão lá sentado. Aí a gente passou, fomos, o papai falou com ele, meu pai falou com ele. Tudo bem, estou assim. Fomos embora. Quando é com mais ou menos uns 15 dias, esse cidadão vai e morre. E nesse tal dia que eu tô vindo da casa da namorada, eu tinha que passar nesse caminho. E naquele tempo era a moléstia pro cara se lembrar de quem morreu. Hoje o cara não se lembra mais não. Aí naquele tempo, quando o cara saía de noite, se lembrava logo. Os moços que morreram há 200 anos, o cara se lembrava. E quando eu vim naquele exato caminho, eu lembrei daquele homem sentado ali. Eu digo, eita, ele morreu. Será que ele não tá ali não, meu Deus do céu? E já vim com aquele pensamento. Tá aí, não tá, tá aí, não tá. Quando eu fiz a curva, que olhei pro cantinho que ele estava na cadeira, tava aquele mesmo homem sentado na cadeira. Aquele, não era bem um homem, eu vi aquele burro, né? Eu disse, eita, o homem tá ali. E vendo mesmo. E eu tinha que passar, e parei, eu vim com uma peixeira na cintura. Puxei a peixeira da cintura, digo, vou passar. Aí saí assim, relando as costas no arame e de frente olhando para aquele vulto lá sentado. Quando eu ia chegando, me aproximando bem perto dele, peguei assim a peixeira, enfiei no chão assim, joguei um monte de terra. Sai daí, filho da moléstia. Aí aquele bicho tava como quem tava um homem sentado. Aí ficou, espalhou todo no caminho, ficou aquele caminho todo espalhado. Eita, meu filho, aí foi que o medo cresceu, mas eu era novo, era resistente e passei sempre. Passei e fui embora. Agora era subindo o resto. E ainda faltava mais ou menos 1 quilômetro para me chegar em casa. Eu correr eu não podia, porque era subindo, se eu fosse correr eu não aguentava chegar em casa. Mas aumentei os passos sempre, aumentei os passos e quando eu chegava assim mais ou menos uns 200, 300 metros para chegar em casa, com aquele medo brabo, as costas pegando fogo, aquela temperatura que para mim o cara vinha montado nas minhas costas. Mas era o medo. Aí tinha uma mata muito grande, pertinho lá de casa, e nesse medo que eu ia, eu já tinha botado a faca na cintura. Não, tava na mão já. Não, eu botei na mão lá quando fui passar, mas depois que eu passei, botei a faca na cintura. Aí, na bainha, quando eu cheguei perto de casa, uns 200 a 300 metros, menino, tinha uma mata muito grande. E o negócio fez carreira lá dentro do mato. Eu não sei, Cobra. eu sei o que foi, eu não sei se foi pra onde eu tava ou foi pra onde. Mas o mato era seco, matinho tudo seco e eu vi aquela quebradeira vindo lá pra cá, meu filho.
Mas foi a carreira. Agora a carreira foi muito grande. Olha, foi uma carreira que eu dei tão grande no mundo. Eu botei a mão assim na faca, mas não foi para puxar não, foi para ela não cair da carreira. E lá perto de, assim, ao redor da nossa casa era tudo cheio de pé de pinha, pinheira. E na carreira que eu dei, antes de chegar em casa, parei num pé de pinha e me sentei. Eu não caí, eu me sentei. Certeza? Eu acho que foi, né? Que eu não tinha mais nada, acabou suar. Aí sentei lá debaixo daquele pé de pinha, eu caí, não sei. Mas já tava quase no terreiro de casa. E tomei aquela fuga boa pra ver se o ar chegava. Olha, olha, olha Ei. ele. Ai, tá vendo? Já tá chegando por aí. Aí, É meu quarto ali, homem, não faça isso não. aí pronto, cheguei em casa e fiquei esperando pra próxima semana pra ir de novo. Eu vou fechar essa porta. Aí, ai, tá vendo? É o gato. Será que ele já chegou aí, rapaz? E caba? Aí, Eu vou deixar fechado, ó. Bonitinho. não tem medo de dormir, não. Se essa porta abrir do nada, Aí eu na vou dar outra- uma carreira. Na outra semana eu ia pra casa da noiva de novo. Eu digo, mas eu tenho que ir mesmo, que tinha que ir, se não fosse era medroso. Por que não ia assim? 1 da tarde, não. 3 da tarde e voltava 5. Não, quer voltar à noite. Não, mas é porque já era costume de ir às 5 da tarde, 4h30 para as 5 da tarde, chegava lá às 5 da tarde e E é ficava. meu primo. Agora tinha que voltar mais cedo, mas ficar achando bom lá e tal, a palestra. E quando ia sair era meia-noite. Aí se lascava todinho pra vir sozinho no caminho, não Ai, explica a bichinho. porra. Aí no próximo eu fui de novo. Aí eu digo, eu não vou pelo aquele caminho. Olha pra ali pro espelho. Parece que eu tenho um chifre. Eu vou. Rapaz, é o indireto. Eu vou da procurar poxa. outro caminho pra ir. Aí procurei outro caminho pra não passar naquele bendito caminho. Só que nessa época tinha uma história dos fogo corredor. Que é isso? O corredor diz Foi o corredor, lembrei. diz que é o pessoal quando morre, que vira fogo corredor, aí fica aquele fogo corredor fazendo. Os culpados lá com Diz que é compadre mal acumado, naquele tempo compadre mal acumado quando se casava que morria, virava fogo corredor. E lá tinha esse negócio de fogo corredor também, naquela Chega, serra. arrepiei, misericórdia. E sempre a gente via mesmo. A gente olhava lá, tinha uma mata lá, assim, perto da casa da gente. E a gente via aqueles fogos mesmo assim, passando pelo outro. Ó. Peitava um no outro e caía. E quando eu saí da casa da bendita da namorada lá, que andei mais ou menos 1 quilômetro, que eu olhei, no caminho que eu ia passar, tinha 2 fogos assim. Eles se travavam assim, subia, aí descia, aí apagava. Daí a pouquinho subia mesmo, e eu tinha que passar naquele mesmo caminho. Eu digo, agora eu me lasquei de novo. E saí andando e pedindo a Deus, meu Deus, tomara que aqueles companheiros saiam dali, porque o negócio tá feio ali. Era fogo, fogo brabo mesmo, subia que descia, e era aquela pior bagaceira, e eu vim caminhando, vim caminhando, vim caminhando. A sorte foi que quando eu cheguei, ia me aproximando de onde ele estava, aquele fogo, ó, sumiu o fogo do nada, e eu passei no caminho, cheguei em casa, graças a Deus. E nesse final de semana eu não vi mais fogo corredor. Eu passei esses 2 vexames em seguida, assim, de uma semana para outra. Mas tem muito mais coisas que eu vi Continua. que eu vou. Não, eu vou contar só em outro vídeo. Esse já tá com um bom tempo. Mas eu e muitas pessoas lá da nossa região passaram muito vexame já com esse negócio assim. Mas isso era o fogo corredor mesmo que a gente via falar, existia. Disse que existia mesmo nesse tempo. E a gente via a olho nu assim. Mas tem um bom tempo que ninguém nunca mais viu esses negócios não. E esses mal-assombros que o pessoal falava, a gente sempre via. Mas eu sempre digo, isso era o medo quem fazia a gente ver essas coisas. Porque eu nunca vi falar assim de uns bons tempos pra cá, se acabou essas coisas, tem uns negócios dos lobisomem, que um pessoal que virava lobisomem, pegava o povo e tal. Tem umas histórias assim parecidas, sabe? Que em outro vídeo eu vou contar também a história do lobisomem, você me lembra. Eu tinha um tio
tinha um tio que ele já tinha. Ele morreu com uns 80 anos. Que eles contavam muito umas histórias de mal-assombrado que ele via no tempo deles, né? Quando ele morreu, eu tinha um negócio de 20 anos, já morreu com 80. Aí, quando eu nasci, ele com 80 anos, eu tinha 20, ele já tinha 60 anos, né? E ele, quando era novo, com 16, 15, 16 anos, era bem antes muito do meu nascimento. Ele já contava muita história dessas coisas que via, né? Aí sempre tem as histórias. Então, foi esse o vídeo que eu contei pra ela, né? Que ela quer ver essa história. Já tomou um susto aqui, que quando eu comecei a contar a história de Malassombo, caiu um negócio lá do quarto Quero dela. nem saber onde foi que caiu. Você pediu para eu escutar, mas não existe isso mais hoje. Os malassombros que existem hoje são os malassombros que a gente vê dia a dia em todos os lugares, em todas as cidades, em todos os estados, em todos os países que a gente Eu vê, vou que contar é as pessoas maldosas que vivem. Eu vou contar uma história que você não quer lembrar. Hum. Que aconteceu, não foi comigo que aconteceu, mas foi meu primo que aconteceu e eu tava presente quando ele chegou em casa na casa da minha avó. Eu tava na casa da minha avó. Vale sempre pra lá. Quando Eu tava na casa da minha avó e meu primo foi pra casa da namorada. Eu acho que era um sábado, um domingo. E meu primo mora em Maceió e ele veio de lá de Maceió pra casa da minha avó, que é em Maravilha, pra visitar a namorada. Aí ele tava chegando, eu acho que era faixa de meia-noite, algo assim. Meia-noite também. Aí eu tava contando alguma coisa lá sobre umas histórias. E minha avó tava contando essas histórias. E quando meu primo chegou, ele chegou assustado, com o coração a mil. E ele disse que quando ele tava fazendo uma curva que tem lá, na casa da minha avó, é uma curva que ninguém gosta de passar à noite, porque fala que vê coisas, essas coisas. E meu primo viu uma mão vindo com tudo, assim, ele foi tentar bater e ele chegou com alguma coisa assim, eu acho que era a bochecha rasgada, que foi do relógio, que ele foi bater e rasgou a cara. Aí minha avó, eu tava na cama com minha mãe, deitada já, e começaram a contar história de terror. Do nada a energia acaba. No que acabou, não foi um minuto não, foi segundo. Acho que uns 30 segundos, minha tia e minha outra tia começaram a gritar. Aí minha tia falou, é porque eu falei assim, o bicho vai pegar a Fia. Fia é o apelido da minha tia. E minha tia Fia também achou que ia pegar ela. E foi correndo pra abraçar minha outra tia. Nisso deu um grito que até minha mãe acordou, porque ela tava quase dormindo. Olha ele. Olha! Então que foi ele. Depois a gente conta pra ela, a gente vai botar esse vídeo vai pro canal dela e de repente eu posso botar no meu também, né? A gente vai ver aí. E foi essa história, a gente vai sempre contar essa historinha de malassombro que tinha antigamente. Mas não tem mais não. Mas isso não existia não, era E é mais em sítio que acontece, né? coisa das cabeças da cabeça das pessoas que Agora foi o que botavam. acontecia, né? O corredor disse que existia, mas se existia, não existe mais, que ninguém nunca mais viu. Então fica todos com Deus e um abraço e Tchau, gente. Fica com Deus. Um abraço e se inscreva no canal. Deixa o like, compartilhe com os amigos e passe no canal dele. E não tenha medo de malassombro não, que não existe mais não, viu? O malassombro que existe hoje em dia, a gente sabe quais são eles. Que é o ser humano mesmo que existe hoje, vivo. O Satanás vivo. Certo? Um abraço, fica com Deus.